Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 5. Mateus 6, versículo 5. Vamos ler até o 13, que diz assim: Mateus 6, 5 ao 13. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Semana passada, na quarta-feira, nós falamos a respeito da Bíblia como a palavra de Deus. Nós iniciamos uma série de mensagens a respeito dos fundamentos da fé cristã, que a nossa fé não é uma fé cega, Nossa fé é uma fé que nós temos bases para crer naquilo que cremos. E como abertura dessa série de mensagens, nós falamos a respeito da Bíblia como a palavra de Deus. Eu falei a importância de nós termos a convicção de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, não é apenas um livro comum. Nós cremos que a Bíblia, ela é piamente, verdadeiramente a palavra de Deus. Mas pastor, todos que creem em Deus, eles não acreditam que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Não. Existe um grupo, uma categoria de teólogos, chamado os teólogos liberais, que eles não acreditam que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. Eles não acreditam nos milagres da forma que nós acreditamos. Então nós precisamos crer, nós precisamos ser convictos que este livro é um livro escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Este livro que não tem erro, este livro que não tem falha. Muitos, existem religiões que precisam de algo a mais do que a Bíblia. A Bíblia não é suficiente para... tem seita que você conhece que precisa de algo a mais. Nós precisamos da palavra de Deus. Essa é o nosso manual de regra, de fé e de prática das nossas vidas. Então nós falamos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e ela não apenas contém, mas ela é a palavra de Deus. Nós falamos que a Bíblia tem autoridade, que a Bíblia, ela é clara em alguns assuntos. Óbvio que tem assuntos que é mais complexo, é mais complicado, mas quando nós estudamos a respeito da clareza das Escrituras, é que a Bíblia, ela é clara nos principais assuntos, nos que diz respeito à salvação do homem. Ela é clara, basta você fazer uma leitura, nos Evangelhos, você vai ver que Cristo veio, morreu na cruz para perdoar nossos pecados. Então ela é clara nos assuntos principais da Bíblia. Nós falamos a respeito da necessidade, que nós necessitamos desta palavra, que ela é suficiente em nossas vidas. Ela é a autoridade. E hoje, como segundo dia que nós iremos falar a respeito dos fundamentos da fé cristã, eu quero falar a respeito da oração. Quero falar, mas pastor, oração é oração. Será que nós, de fato, nós sabemos orar? Porque muitas vezes nós oramos e nós não recebemos, porque muitas vezes nós nos sentimos fracos. Nós precisamos entender
né, a importância da oração. Se nós entendermos a respeito da importância da oração, vem os dias maus, vem os dias bons, nós estamos de joelhos diante da presença de Deus. Nós não nos contentamos com o período de oração que nós temos diariamente, nós sempre iremos querer orar mais, porque nós necessitamos nos relacionar com Deus através da oração. Nós falamos na quarta-feira passada que a Bíblia é a palavra de Deus, então quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos ouvindo a voz de Deus. E quando nós nos colocamos diante da presença de Deus em oração, nós estamos orando ao Deus Todo-Poderoso. Então é um diálogo. E eu quero iniciar perguntando para você, como está o seu diálogo com o nosso Deus Todo-Poderoso, com o nosso Pai, né? Faz tempo que eu não falo com o meu Pai Celestial, mas que relacionamento é esse que nós temos? Você tem ouvido a voz de Deus através das Sagradas Escrituras? Você tem falado com Ele, expressado seus sentimentos? Né? Quando nós passamos por dificuldades, existem pessoas que nós acostumamos desabafar, conversar, pedir conselho. E isso é bom, nós precisamos de uma palavra, de um amigo, de um incentivo. Mas é a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos fortalece, e é através da oração que nós expressamos o nosso sentimento para Deus. Ele já sabe o que nós iremos falar, Ele já sabe o que nós iremos pedir, o que nós iremos agradecer, porque Ele é o Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas quando nós se colocamos diante da presença de Deus em oração, nós estamos declarando a nossa dependência em Deus. Oração que nem sempre ela vai ser respondida. Nem sempre ela vai ser respondida. Quantas coisas nós temos pedido e Deus, Ele não nos dá. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Nós temos experiência na Bíblia de homens que oraram, pediram e receberam aquilo que pediram. Mas nós também temos experiências narrativas que nos conta de homens que oraram pedindo algo, mas que falaram: seja feita a vontade de Deus. Jesus orou assim: Pai, se possível, passa-te de mim esse cálice. Mas Ele disse: contudo, seja feita a tua vontade. Então que possamos, nos apegar mais à oração. Tem uma frase de Martinho Lutero que diz: ser cristão sem oração é tão impossível como estar vivo sem respirar. Se as pessoas parar você na rua e perguntar: você é cristão? Sou. Você ora? Não. É tão impossível nós sermos cristãos sem oração. É impossível. Assim como é impossível você estar vivo sem respirar. Através da oração nós declaramos a nossa dependência em Deus, E como está nossa dependência de Deus? Nós estamos demonstrando essa dependência em Deus através da busca diária nas orações. Na leitura que fizemos, Jesus ele estava ensinando a respeito da oração. E quando ele fala a respeito da oração, ele vai condenar o uso da oração de forma errônea, com um propósito hipócrita, com o propósito que não é o propósito que nós temos que ter ao nos colocarmos diante da presença de Deus quando nós formos orar. Nós temos que orar com o propósito correto. Nós temos que orar segundo a vontade de Deus. Orar crendo que a nossa maior recompensa é o Deus Todo-Poderoso que nos proporciona. Não usar palavras vãs, achando que por muito pedir, por muito repetir, nós iremos receber isso. Não, isso se torna uma reza. Quando nós oramos, nós temos que tirar as palavras, não apenas das nossas bocas, mas ela tem que vir do profundo do nosso coração. E a primeira série de mensagens que nós falamos aqui, que nós estudamos, foi a respeito do livro dos Salmos. E nós falamos de diversos tipos de salmos, E eu conto uma experiência de uma pessoa da família da Dani que mandou uma mensagem no grupo, falando que o salmista equivocou quando ele escreveu um salmo lá. Eu não acho certo o que ele orou pedindo aqui, não.
E eu expliquei, né? Falei que é uma categoria de salmos imprecatórios, que é quando parece que o salmista está irado. E de fato, ele estava irado, ele pedia a justiça, a intervenção de Deus contra os povos inimigos. Ali demonstrava que o salmista de fato estava sendo sincero com Deus. Quando nós vamos orar, parece que nós estamos pregando para Deus. Deus, isso. Então, nós se preocupamos em falar tantas palavras bonitas. Tantas palavras bonitas. Nós achamos que nós vamos impressionar Deus com as nossas palavras bonitas. Mas os salmistas não. Quando eles se colocavam diante da presença de Deus, se era para pedir a ira de Deus, a justiça de Deus contra os seus povos, eles pediam. É por isso que o livro dos Salmos ele é tão conhecido entre os cristãos, aqueles que não são evangélicos. Ele é tão conhecido, porque são palavras de homens falhos, pecadores, que através de orações, canções, expressaram o seu sentimento diante da presença de Deus. Salmos de ações de graça, salmos de louvor e adoração, diferentes tipos de salmos, diferentes tipos de orações. Então nós precisamos entender que se o dia está alegre, nós podemos se colocar diante da presença do Senhor e dizer: Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por todas as maravilhas, eu estou alegre, eu estou contente pelos seus grandes, poderosos feitos. Mas e quando os dias difíceis, os dias escuros vêm sobre as nossas vidas, o que fazer? Nós iremos nos afastar do nosso secreto, do secreto com Deus? Nós iremos correr da presença de Deus? Não, aí que nós nos colocamos diante da presença de Deus e nós falamos: Deus, está tudo tão difícil. Se dependesse de mim eu parava agora, se dependesse de mim eu já tinha virado as costas, mas eu estou orando a um Deus que pode colocar paz no meu coração. Deus, eu sou tão dependente de Ti, mas tão dependente de Ti, que Tu és, Senhor Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, me dê sabedoria. Nós precisamos orar assim. Pastor, não sai palavras nos dias difíceis, sai apenas lágrimas. Deus compreende as suas lágrimas, Ele te consola. Quando ele vai até a cidade de Naim, e ele vê aquela cena, o cortejo fúnebre saindo daquela cidade, ele chega na mãe do falecido e fala: mulher, não chores. Ele vai lá, ele faz o milagre, ele restitui o filho daquela mulher para ela, e junto com aquele filho que foi, que reviveu, as esperanças daquela mulher reviveu, porque Deus compreende as nossas lágrimas. Pessoas não vão enxugar suas lágrimas. Pastor, os momentos que eu gosto de chorar é no banheiro, quando eu estou tomando banho, para ninguém perceber, ou nas madrugadas que ninguém vai ver. Mas nós servimos a um Deus que é onipresente. Ele está lá e Ele é onisciente, Ele sabe do que você está passando, Ele compreende as suas lágrimas, Ele faz um milagre, Ele te dá força em meio a esses dias difíceis. Então Martinho Lutero foi feliz quando ele disse que ser cristão sem orar é tão impossível como estar vivo sem respirar. Mas por que orar? Para nós termos um relacionamento, para declararmos a nossa dependência nele. Jesus, ele nos encoraja a oração. Em Mateus 21, 22 diz: e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. A Bíblia, ela nos encoraja a oração, mas não apenas a uma oração superficial, mas uma oração que nós oramos crendo que Deus, ele pode fazer. Deus, ele pode mudar a sua família. Deus, ele pode mudar aquela causa que ao olhar humano é impossível. Deus pode. E nós precisamos expressar essa confiança em Deus em oração. E tem uma canção que ela não é tão conhecida, acredito, aqui, mas que fala uma verdade, uma grande verdade. A canção diz: Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até
minha adoração, até a minha oração, a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abra o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca somos nós. E as nossas orações têm se tornado palavras repetidas, mecânicas. Palavras, é igual pessoas que não querem trabalhar e vai no médico para pedir atestado. É sempre a mesma conversa. Mas uma pessoa que passa dificuldade, passa problema, vai lá, fala, eu estou sentindo isso. É sincero naquilo que passa para o médico. Mas nós queremos esconder coisas de pessoas e achamos que nós também podemos esconder coisas de Deus. E eu te encorajo, o nosso Deus é o melhor amigo. Nós não precisamos ter medo de Deus, nós precisamos ter temor. Porque um filho que tem medo do pai, ele não vai desabafar com o pai. Um filho que tem medo, ele não vai falar para o pai, pai, eu briguei no colégio, pai, eu briguei com um amiguinho, porque ele tem medo. Mas um filho que tem temor ao pai, sabe que o pai é o melhor amigo, vai falar assim, papai, eu falhei, eu errei, eu pequei, porque o pai compreende. Assim é o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus nos encoraja a orar, e nós podemos ser transparentes diante da presença de Deus. A respeito da eficiência da oração, em Lucas 11, 9 e 10 diz, por isso, digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Nós precisamos buscar, mas nós buscamos coisas tão materiais, tão terrenas. Pastor, é pecado? Não é pecado, mas nós esquecemos de buscar as coisas do alto. Nós precisamos buscar dons espirituais, nós precisamos buscar sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria que vem do alto nos capacita a tomar as melhores decisões. Aonde nós queremos chegar como igreja, aonde nós queremos chegar como crentes, sem a oração. Sabe por quê? Nós mais estudamos a Bíblia. Eu aprendi com um professor do seminário. Ele falou assim, sabe por quê? Nós mais estudamos a Bíblia do que oramos. Porque o muito estudar a Bíblia, as pessoas percebem, olha, ele estudou bastante. Mas o orar, mas para que orar? É por isso que muitas vezes nós se preocupamos em nos capacitar aquilo que nós vamos expressar publicamente. Nós esquecemos muitas vezes de gastar tempo no secreto. Nós nos preocupamos em que roupa nós vamos para o culto, nós nos preocupamos que hino nós iremos cantar, como vamos fazer isso publicamente, mas na verdade Deus nos encoraja a ir para o secreto, a pedir. Tem tantas pessoas que vivem correndo atrás de vereadores, pedindo as coisas, pedindo saco de cimento, pedindo isso. Tem muitas pessoas que vivem correndo atrás de assistência social, pedindo isso, pedindo aquilo, que se da mesma intensidade pedisse tudo isso para Deus, seria uma pessoa tão cheia de fé, tão cheia de milagre. Nós precisamos buscar a Deus em oração. Porque é através da oração que nós expressamos que nós, de fato, nós somos dependentes do Deus Todo-Poderoso. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, no poder da oração. Em Tiago 5,16 diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós precisamos orar para que possamos ser cheios de Deus, mas nós também precisamos orar para, através da nossa oração, nós demonstrarmos o nosso amor pelo nosso próximo. Quanto tempo você ora pedindo coisas para você? E quanto tempo nós gastamos pedindo coisas para o nosso irmão?
Nós queremos para nós: Deus, eu quero isso, Deus, isso eu quero para minha família, para o meu quadrado, ado a ado, cada um no seu quadrado. Eu quero o meu quadrado aqui, ó. Eu quero ser abençoado, a minha família é abençoada, eu esqueço do meu próximo. Quando na verdade não apenas entregar cestas básicas, não apenas dar presentes, não apenas dar oferta, isso é uma demonstração de amor, mas eu demonstro também que eu amo o meu próximo quando eu oro pelo meu próximo. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Na Bíblia nós vemos tantas histórias sobre o poder da oração e respostas divinas. Temos que saber pedir conforme a vontade de Deus. Nós queremos a nossa vontade, nós queremos o nosso planejamento, e nós temos medo de orar que seja feita a sua vontade. E se nós oramos pedindo: Deus, que seja feita a tua vontade, será que nós estamos sendo sinceros quando nós oramos assim? Ou apenas para dizer: Deus, eu orei pedindo a tua vontade, mas no fundo nós não queremos que seja feita a vontade contrária da nossa. Quando você pede um conselho para alguém, você não quer ouvir aquilo que você quer ouvir aquilo que você quer ouvir, aquilo que vai te beneficiar, naquilo que você já colocou na sua cabeça e que vai efetuar. Mas sabe por que nós não oramos pedindo a vontade de Deus? Porque nós temos medo da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para nós, apesar de ser boa, perfeita e agradável, é difícil muitas vezes de aceitar. Pastor, claro que não. Viver a vontade de Deus é maravilhosa, é tudo bonitinho. Foi assim com Jesus Cristo, que veio no mundo para fazer a vontade do Pai. Foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo é o maior exemplo de obediência, que de fato Ele orou que seja feita a vontade do Pai, e obedeceu a vontade do Pai. Deus, que seja feita a tua vontade. Aí Ele vai lá e fecha uma porta. Aí Ele vai lá e corta isso. Aí Ele vai lá e faz isso. Mas essa é a vontade de Deus para a minha vida? Sim. Porque nós olhamos o agora, a dor do agora, o impacto do não de Deus do agora. Mas Deus sabe do que vai acontecer lá na frente. E quando Deus se cala, meus irmãos, o que nós fazemos quando Deus se cala? Quando Ele está em silêncio, nós paramos de orar, nós desistimos? Não, nós continuamos orando, clamando. Você já ouviu a respeito da mulher cananeia, que estava com a sua filha horrivelmente endemoniada? Então ela sai da sua zona de conforto, ela vai à procura do Mestre, Jesus Cristo Nazareno. E ela começa a clamar: Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus Cristo nada respondeu. Quando ela clama a primeira vez e Jesus Cristo não responde, ela poderia muito bem falar assim: esse Jesus aí tem poder para fazer o que eu quero não. Do que adianta clamar, do que adianta buscar. Mas o silêncio de Jesus não fez com que ela parasse de clamar. O silêncio de Jesus fez com que ela clamasse ainda mais: Jesus, tem compaixão de mim. A conclusão da persistência dessa mulher em clamar mesmo diante do silêncio de Jesus, o resultado é que ela recebeu o seu milagre. Nós precisamos perseverar em súplicas, em orações. Lembra daquele homem no tanque de Betesda? Há 38 anos sofria daquela enfermidade. Há 38 anos ele estava num local acreditando que poderia ser curado. Jesus, Ele aparece no momento certo, na hora certa,
e concede um milagre para aquele homem paralítico. E eu pergunto para você, qual é a decisão que você vai tomar diante do silêncio de Deus? Qual é a decisão, qual é a atitude que nós vamos tomar quando o que nós pedimos não acontece, mas acontece coisas diferentes? Deus nos surpreende. Nós pensamos algo, Deus vai lá e faz melhor ainda. E a Bíblia nos encoraja a orar, pedir. Nós precisamos orar, agradecer, mas contudo, seja feita a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela não falha, a nossa vontade falha. A vontade de Deus é perfeita e a nossa é imperfeita. O tempo de Deus é perfeito e há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Pastor, hoje eu estou chorando, hoje eu estou num momento difícil, delicado. Vai para o quarto de oração, vai para o secreto. O seu pai vê, ele contempla as suas orações, ele ouve as suas orações no secreto. Nós precisamos buscar ao Senhor em oração, nos relacionar com Deus através da oração. Quando eu e a Dani estavam no período de namoro, eu queria estar o tempo todo na casa dela, porque eu amo ela. Eu queria estar o tempo todo lá, junto, isso e aquilo, porque o meu amor é um amor que eu quero me relacionar, estar perto, conversar, estar junto, assim é o nosso amor. E nós cantamos que nós amamos Deus, mas que amor é esse que não é evidenciado através da prática da oração? Pastor, olha, falta palavras para orar. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos um padrão, um exemplo de oração que Ele, o próprio Jesus Cristo, nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu. Nós temos um Pai. E esse Pai não nos abandona. Domingo nós iremos ter aqui uma homenagem para o Dia dos Pais. Talvez nós iremos ficar tristes, lembrar dos pais que já partiram. Mas eu pergunto, qual era o valor que nós demos quando nós tínhamos o nosso pai presente? Eu tenho meu pai vivo, mas não presente, não tenho contato com ele. Talvez o seu pai te abandonou. Talvez o seu pai não foi um bom pai para você. Mas nós temos um Pai que não nos abandona. E esse Pai quer se relacionar conosco através da oração. Que possamos ser íntimos desse Pai. Orar a Ele. E que seja feita a vontade de Deus. Versículo 10 da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Nunca deixe de orar, nunca deixe de orar, mas que em nossas vidas seja feita sempre a vontade de Deus. Nós não iremos muitas vezes compreender a vontade de Deus no momento, mas nós podemos ter a convicção que é boa, perfeita e agradável. Você vai pedir conselhos para os seus amigos do mundo. Aparentemente os conselhos dos amigos do mundo, pessoas que não estão caminhando com base bíblica, vão falar coisas que aparentemente é agradável, é boa, mas jamais será perfeita, porque a única vontade que é boa, perfeita e agradável é de Deus. Que seja feita a vontade dele na minha vida, na sua vida, na igreja. Podemos se perguntar: Pai, por quê? A frieza espiritual tomou conta das igrejas hoje em dia. Meu Deus, por que é um caos? Meu Deus, por que isso? São tantos porquês. Mas Pai, contudo seja feita a tua vontade nas igrejas, na minha vida, na minha família. Vai tomar uma decisão? Ore a Deus
mas não impõe apenas a sua vontade, mas ore, pedindo que seja feita a vontade do Deus Todo-Poderoso. Pastor, orei, e aquilo que me incomoda, Deus não respondeu, está do mesmo jeito, o que eu faço? Confia na graça dele. Porque o que incomodava Paulo, depois da sua experiência de ser arrebatado até o terceiro céu, era o espinho na carne. Nós não podemos dizer o que era aquele espinho na carne de fato, mas uma coisa nós temos certeza, que aquele espinho incomodava Paulo. Uma vez para que aquele espinho fosse tirado, e Deus não tira o espinho. Paulo ora a segunda vez para que o espinho fosse tirado, e Deus não tira o espinho. Paulo ora a terceira vez, ora 3 vezes pedindo para que Deus tirasse o espinho na carne que o incomodava, mas Deus não tira. Mas Deus encoraja Paulo: Paulo, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O silêncio de Deus em nossas vidas, até o silêncio de Deus é o melhor que Ele tem para nós. Nós podemos orar: Deus, eu quero isso, Pai, se possível agora, mas contudo seja feita a Tua vontade. E se Ele não fizer, se Ele não fazer aquilo que nós pedimos, nós continuaremos orando, porque nós somos dependentes dEle. Tem pessoas, meus irmãos, que oram tanto pedindo alguma coisa, e Deus nunca vai dar. Nunca. Pastor, por quê? Porque Deus conhece o coração da pessoa. A pessoa é tão fiel, todo dia ora pedindo, ora: Deus, Tu és poderoso, Tu és santo, perdoa os meus pecados, Deus me concede isso. E Deus tem visto a oração, se agradado daquela pessoa demonstrando a sua dependência. Mas Deus não pode conceder aquilo que a pessoa pede. Por quê? Porque Ele conhece o coração, e Ele sabe se conceder aquilo que nós muitas vezes pedimos. Nós não temos maturidade para ficar na presença de Deus, e nós tomamos posse daquilo que Deus nos concedeu e saímos da presença dEle. Tantas coisas que Deus tem para nós, e eu poderia falar assim: Deus está preparando uma grande bênção para você, ore que você vai receber. Mas eu não posso, na verdade eu não posso falar isso, porque a bênção que Deus tem para nós já está preparada. Quem não está preparado somos nós para receber a bênção. É por isso que nós oramos e nós não recebemos, porque nós não estamos preparados. O filho pródigo estava preparado para receber a herança? Sim ou não? Não. Assim somos nós. Tantas coisas que Deus tem para nós, mas nós não recebemos, porque nós não estamos preparados. E através da oração nós depositamos a nossa dependência em Deus, e através da palavra de Deus nós entendemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas: boa, perfeita e agradável. Amém, meus irmãos? Coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Irmão, por favor, traz os pedidos de oração. Vamos orar.